Antena Minho, Braga, 106. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Estamos de regresso para mais uma emissão do Ideias com J na Rádio Antena Minho, à quinta-feira, com repetição ao domingo, pouco depois das 9 da manhã. Começo por cumprimentar aqueles que nos acompanham através da rádio e depois, mais tarde, em termos de visualização nas redes sociais da Antena Minho. Saudar a Ana Macieira, da JSD, o Fernando Costa, da Iniciativa Liberal, e o Sérgio André Pereira, da Juventude Socialista. Vamos para este programa com uma salvaguarda, com uma chamada de atenção para aqueles que nos possam ouvir ao domingo, e que tem a ver com o facto de ser uma repetição e, portanto, aquilo que for aqui dito poderá ou não estar de acordo com a atualidade política que vamos vivendo. Aliás, daqui a cerca de mais ou menos uma hora, pelo menos, pensa-se que o Presidente da República fala ao país, depois de ouvir os partidos políticos e de ouvir também o Conselho de Estado. Hoje o Conselho de Estado, ontem os partidos políticos, e tudo por causa da demissão do Primeiro-Ministro no processo relacionado com o hidrogênio verde e também com a exploração de lítio. Começo pela Ana Macieira. Ana, bem-vinda. Foi uma surpresa, de um dia para o outro, não é? Uma terça-feira completamente louca. Sim, ninguém estava a contar. Antes de mais, cumprimentar-vos a todos, cumprimentar o Sérgio, que ainda não o tinha apanhado aqui. É uma estreia com ele. Ainda não nos tínhamos encontrados. Cumprimentar o Fernando, que já é um habitué, e obviamente cumprimentar o Rui e todos os que nos ouvem lá em casa. Sim, foi uma surpresa. Ninguém estava à espera de um dia para o outro que tivéssemos uma demissão do Primeiro-Ministro António Costa, ainda mais pelas razões elencadas, que foi a questão da possibilidade, não, que depois acabou por ser a questão jurídica, e ninguém contava, muito menos se contava que alguma vez na história em Portugal tivéssemos um Primeiro-Ministro que, além de ter a sua residência oficial a ser revistada, ainda tivesse o seu chefe de gabinete também detido, e o seu basicamente o seu melhor amigo, e que era o responsável pelos negócios de Estado, também na situação um bocado, pronto, constituído como arguido e detido juntamente aí da arrasta de ir o ministro João Galamba. Isto acaba por ser uma situação bastante... E a razão que ele acaba por elencar para se demitir, que é a questão de ter o processo às costas, acaba por não ser a verdadeira razão da sua demissão. A razão teria de ser a razão política, que é nenhum primeiro-ministro pode, na situação... Primeiro que é a questão de que Vítor Scaria foi logo desde o início uma péssima opção para ser seu chefe de gabinete, tendo em conta que já era uma pessoa sob suspeita por ter trabalhado também com o Sócrates, tendo em conta o seu melhor amigo também não era a pessoa correta para estar no lugar onde estava, o Diogo Lacerda Machado. E a questão é esta, que é uma situação vergonhosa a nível político, mais do que o processo e o comunicado do Ministério Público que sai, que nem nos deixa propriamente grandes... Que é minimalista, não é? É minimalista, não justifica a demissão do Primeiro-Ministro em si. Isto é muito mais grave do que o comunicado do Ministério Público.
E a questão passa muito mais por aí, que é, não podemos basear a demissão de António Costa apenas no comunicado do Ministério Público da suspeição de ser constituído arguido. Ele não foi constituído arguido. Não foi constituído, mas já há a possibilidade de o ser. E a questão é exatamente esta, que é, como ainda não existe nada concreto e está tudo muito nebuloso, não é o motivo oficial da questão. E ele devia ter-se demitido, sim, pela má escolha de Vítor Scária e de Diogo Lacerda Machado, devia ter-se demitido, e de João Galamba. E de João Galamba, que aliás tem a questão ainda piora, porque, querendo ou não, há uns tempos atrás, João Galamba pede a demissão António Costa segura-o no governo e abre uma guerra com o Presidente da República, e hoje acabamos no cenário onde estamos, onde está ele fragilizado, João Galamba extremamente fragilizado, o que acaba por dar muita razão àquilo que foram as palavras do Presidente da República há uns meses atrás. E é muito por aí, que é uma situação desnecessária, que podíamos, e que a nível político podíamos ter evitado isto tudo, e não tínhamos esta crise política neste momento se tivéssemos nos momentos certos tomado as decisões certas de o João Galamba não é a pessoa certa para ser Ministro das Infraestruturas, de Vítor Scária não era a pessoa certa para ser chefe de gabinete de António Costa, assim como nomear um amigo pessoal para um lugar já nos mostra aquilo que é a gestão política de António Costa ao longo destes anos. Agora sim, a demissão de António Costa devia ter vindo por motivos políticos, não veio por razões óbvias. António Costa não quer claramente ser recandidato nas próximas eleições e neste caso, desta forma consegue sair sem ter a necessidade de ser recandidato. E é uma forma que, ao mesmo tempo que sai pela porta pequena, pode regressar pela porta grande, porque não sabemos no que é que vai dar esta possibilidade de ter um processo judicial às costas, se vai dar em alguma coisa ou não. Então, honestamente, acho que foi uma saída fácil para António Costa, que ao mesmo tempo nos deixa numa situação de fragilidade ao país, principalmente, que era desnecessária. E só terminar com dois eixos, que é, ao longo destes 2 anos, principalmente, os governos de o governo de António Costa sofreu várias quedas, vários escândalos, principalmente quanto ao dossiê TAP, foi o maior deles todos. A questão de ter batido frente com o Presidente da República outra vez, a questão de ter colocado até o Galamba numa forma provocatória a discursar no fecho do discurso do orçamento. Ter escolhido, e voltar aqui a salientar, que é ter escolhido o chefe de gabinete de Sócrates para continuar a trabalhar com ele, já sabendo que era uma pessoa já sob suspeita, e a questão é exatamente esta, que é isto é o que não pode acontecer naquilo que são os nossos órgãos políticos e de gestão do país. Ana Macieira, e o discurso do Presidente da República está marcado para as 8 da noite. A dissolução é aquilo que se perspectiva com eleições lá para fevereiro, março? Eu quero acreditar que haverá dissolução, sim. Deve antecipar a questão do orçamento agora para novembro, fala-se no dia 29 de novembro, em reuniões, sim, deve antecipar para novembro. E o problema aqui é só não é só a questão do orçamento que ficaria em stand-by. Neste momento terias a execução do PRR também em stand-by, a questão da venda da TAP em stand-by, ou seja, tudo aquilo, além do orçamento que tu podes puxar, agora podes puxar aqui antes das eleições antecipadas. Tudo isto, que são questões essenciais para o país e que têm sido debatidas, a questão do aeroporto,
todas estas questões vão acabar por ficar em stand-by à espera que um novo governo as resolva, e a execução do PRR é principalmente fundamental. Eu sei que o Partido Socialista sugeriu a questão de não haver eleições antecipadas e nomear-se... Encontrar uma figura... Encontrar-se... Um senador, não é? Como se usa dizer. Nomear-se um novo primeiro-ministro, constituir-se um novo governo. Só que, mediante o cenário onde estamos, democraticamente até seria um bocado estranho. Eu acho que a população não se iria identificar com isso. Agora, temos aqui 3 eixos também, que é... Acho que isto nos traz perigos, que é, obviamente, o Chega automaticamente crescerá com todo este escândalo e com a forma como António Costa sai do governo. O Chega cresce, cria a oportunidade de Luís Montenegro ser candidato antes das europeias, o que leva àquela questão de que pensava-se que teria de ir às europeias, ver mais ou menos a força política, se teria capacidades para ser ou não candidato às legislativas depois. Esse crivo deixa de existir, ou seja, tem de ser automaticamente candidato às legislativas, e cria essa oportunidade a Luís Montenegro, assim como obriga também um pouco Pedro Nuno dos Santos a sair do espaço... antes do tempo, a sair do espaço de comentador político para assumir aquele que diz que é o seu desígnio, ser líder do PS a seguir. Aqui um conjunto de ideias deixadas pela Ana Macieira na entrada deste Ideias com J. Eu passava agora a palavra ao Fernando Costa, e o ponto de partida é também o mesmo, uma terça-feira perfeitamente impensável, uma terça-feira negra para o Partido Socialista, para o Governo, enfim, e para o país, porque estamos a falar do Primeiro-Ministro de Portugal, estamos a falar do Governo da Nação, e agora tudo aquilo que se perspectiva com a mais provável dissolução do Parlamento e o posicionamento dos partidos. Aquilo que também foi dando ideia, e o Fernando depois poderás, enfim, desenvolver da maneira que quiseres esta temática, é que apesar de tudo, os partidos vão para eleições, mas não seria bem aquilo que queriam neste momento, não é? Não. Antes de mais nada, boa noite a todos. Obviamente cumprimentar aqui o Sérgio, o Macieira e o Rui, e obviamente quem nos acompanha. Quem tiver a ouvir isto no domingo, espero que o país continue de pé, dado as novidades que vão sendo até lá. Mas sim, foi uma terça-feira bastante atípica. Dias antes estávamos a observar o Galamba a fazer discursos pomposos e a mencionar o Marcelo Rebelo de Sousa, quase em tom de confronto, digamos assim, ou de algum gozo. E hoje estamos a discutir a AX, que estava na casa dele, e temos um primeiro-ministro em demissão e quase em lágrimas. Portanto, muito mudou. Portanto, acho que é importante, para não confundir aqui até os meus próprios pensamentos, é dividir aqui um bocadinho em 3 partes. Primeiro, relativamente ao próprio caso. Foi possível assistir desde terça-feira a muito do espectro do Partido Socialista, além dos enormes agradecimentos dados a este trabalho feito nestes 8 anos, mas também alguma insinuação de algum quase golpe de Estado, ou seja, de efetivamente colocar em causa a justiça, e aquilo em que foi António Costa mencionado. Eu vou só relembrar que na nota do Ministério Público passo a citar, fala na invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos. Portanto, não me parece propriamente algo casual, parece-me algo grave, e o processo em si é mais grave ainda. Terá depois o eventual inquérito contra o António Costa justificar a menção do Primeiro-Ministro no comunicado? Espero que sim, porque de outra forma aí sim seria colocar a justiça em causa. Até lá, acho que temos que dar o benefício da dúvida, e aquilo que foi mencionado e aquilo que estamos a ver nos dias seguintes parece-me credibilizar este processo e esta operação. Nós estamos a falar, como a Macieira referenciou e bem, estamos a falar de 75 mil euros num gabinete dentro da residência oficial do Primeiro-Ministro, dinheiro escondido em garrafas de vinho, em caixas de garrafas de vinho, acho que garrafas de vinho era mais difícil, em livros. Portanto, estamos a entrar aqui numa dimensão que nos remete um bocadinho à nostalgia, ou seja, voltamos outra vez aos melhores amigos dos primeiros ministros. Parece que é uma coisa tão usual em Portugal, é um fenómeno que acho
acho que tem que ser estudado. Mas, mais uma vez, e a Macieira disse bem, nós estamos a falar de um melhor amigo do Primeiro-Ministro, que é consultor de uma empresa, que depois faz contratos públicos, portanto, voltamos aqui a um nível de promiscuidade, de informalidade, de interesses misturados entre a justiça, a política e advogados e o mercado, portanto, ou seja, entramos aqui numa zona cinzenta que acho que só foi possível ser levada até este ponto por própria falta de reação do Partido Socialista e do Primeiro-Ministro. Ou seja, este não é o primeiro caso que surge desde a primeira maioria absoluta. Aliás, desde esta maioria absoluta, eu acho que tivemos um programa aqui na rádio em que falámos dos atuais programas, porque tudo o resto tem sido casos atrás de casos. Portanto, isto é mais em que um deles é o próprio ministro, que foi super protegido por António Costa, mas basicamente creio que todo o eixo que circundava o primeiro-ministro apodreceu até chegar ao coração, até chegar literalmente à casa, à residência oficial do primeiro-ministro. Portanto, temos esse caso. Relativamente, não sei se posso passar esse tema, ao próximo tema, relativamente ao que disse, ao que irá comunicar o Marcelo, eu acredito que seja efetivamente as eleições antecipadas, sabendo dos riscos que isso implica, do eventual crescimento do Chega, mas acho que é importante também acarretar esses riscos e nesta altura procurar efetivamente uma alternativa não me parece de todo prático ou de alguma forma verosímil em ver agora aqui Marcelo Rebelo de Sousa estar a nomear um novo primeiro-ministro da parte do Partido Socialista. Portanto, isso parece-me completamente improvável, até pegando nas declarações dele quando começou esta maioria absoluta, em que ele próprio viu esta maioria absoluta mais do que um partido sendo um homem, e esse homem era António Costa. O que se segue a partir daqui a nível de alternativa, e acredito que também já vamos chegar a esse ponto, nesta altura, como o Rui disse bem, não seria a melhor altura para a oposição. Temos nesta altura a principal oposição, que é o Partido Social Democrata, com um líder que neste momento acho que o país não vê dessa forma, nem o próprio partido vê dessa forma. Portanto, eu creio que na parte se entramos aqui no espectro da direita da oposição, até a Iniciativa Liberal é que se calhar tem feito um trabalho mais da oposição propriamente dita desde o início deste mandato, mas também não será a melhor altura para o próprio Partido Socialista. Pedro Nuno Santos ainda agora estava a iniciar este novo capítulo de comentadores, que já sabe que é o que se antecede sempre a uma candidatura política, mas é preferível enfrentar estes perigos do que continuarmos numa situação que levou a esta estagnação ao longo destes 8 anos. Portanto, para procurar uma alternativa é preciso perceber que legado é que fica nestes 8 anos, e temos um legado, além de todas as questões legais altamente colocadas em causa da própria moralidade do que é política e de como se faz política em Portugal. Deixámos uma carga fiscal enorme, deixámos o SNS a arder, portanto falávamos neste mês do pior mês de sempre do SNS com acordos. Como é que será sem acordos? Temos a educação aos professores na rua, portanto temos aqui quase uma bolha que arrebentou porque o próprio Partido Socialista implodiu. Mas acho que é importantíssimo encontrar uma alternativa, e se há coisa que eu recomendo à principal oposição é que, em vez de esperar ou pelas europeias ou por estas eleições antecipadas para perceber o real timbre e a real popularidade exatamente, de Luís Montenegro, acho que seria importante para o Partido Socialista reunir e encontrar aqui, sem querer mencionar nenhum Dom Sebastião, mas creio que era importante para o PSD reunir e encontrar aqui uma real alternativa, porque o momento assim o exige. Muito bem. A palavra ao Sérgio André Pereira, da Juventude Socialista. Enfim, momentos nada fáceis para os socialistas. Sérgio, qual é que é, perante a sucessão de acontecimentos, e eles vão acontecendo cada vez mais rapidamente, vai-se tendo conhecimento, enfim, de algumas das escutas que foram feitas, do conteúdo. António Costa vai deixar o governo, ele que foi primeiro-ministro durante, creio que 8 anos, mas deixa o país assim numa situação, como dizia há pouco, com alguns dossiês por
resolver. Enfim, vai ser uma travessia do deserto para o Partido Socialista, ou seja, pensas que pode haver aqui, enfim, uma alternativa na liderança que possa novamente colocar o Partido Socialista no caminho de uma disputa eleitoral onde pode sair vencedor novamente? Antes de mais, cumprimentar aqui os meus colegas, a Ana e o Fernando, cumprimentar-te também a ti, Rui. Efetivamente não têm sido tempos fáceis. Estes últimos 2 dias não foram tarefa fácil para o Partido Socialista, e acredito que com este início não continuarão a não ser fáceis, mas também temos aqui a questão, e começando a fazer esta análise um bocadinho política do outro lado, já ouvimos aqui a vertente mais à direita da coisa, fazendo aqui uma análise política, eu vejo esta demissão do António Costa como um António Costa com um grande sentido de Estado, que sem qualquer tipo de acusação, com uma possível, com uma investigação perto das pessoas perto dele, percebe que efetivamente não tem condições para governar o país e mostra um grande sentido de Estado e acaba por se demitir, achando que é a melhor opção para o país, não querendo ele, sabendo que o seu nome já está diretamente ligado a este caso, sabendo ele o cargo que representa, que não poderia acumular aqui esta possível acusação, que ao que parece, e pelo que disse um advogado ao Expresso, um advogado que está no processo, que as provas são muito vazias e que poderá vir a não ser nada, mesmo até, e o Fernando há bocado falava da nota de imprensa do Ministério Público, não me parece que tenha grande coisa para pegar, e foi mesmo numa ótica de clareza de António Costa a sua demissão. Ou seja, deixa-me só aqui fazer um parênteses, interrompendo o raciocínio, mas certamente irás retomá-lo. Claro. De qualquer maneira, quando António Costa vai pela segunda vez falar com o Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa já tem conversado com a Procuradora da República. É crível que ela tenha adiantado algo mais ao Presidente da República, porque nós sabemos que, pelo menos, Marcelo é um pouco avesso a este tipo de situações. Ele não era muito favorável a eleições, portanto, terá havido ali algo mais que tenha sido dito ao Presidente da República e que ele não tenha encontrado ali razões para segurar António Costa, ou estaremos eventualmente perante cá se fazem, cá se pagam, não é? Pois, efetivamente, gostaria que é um lado menos bonito destas relações. Mas pronto, gostaria efetivamente de ser uma mosquinha e ter ouvido essa conversa, porque se tivesse ouvido essa conversa certamente não estaria aqui, teria outro tipo de informações e deveria estar lá para baixo, para Lisboa, também a ajudar, mas não. Efetivamente ninguém sabe muito bem o que é que essa conversa disse, é meramente especulação, portanto não poderíamos estar aqui a criar uma conjuntura se é por isso ou não que António Costa não é segurado pelo Presidente da República. É aguardar para ver. Marcelo fala cerca de daqui a meia hora e já todos sabemos a imprevisibilidade do Marcelo, do professor Marcelo tem neste tipo de questões. Enquanto os meus colegas falavam aqui quase na possibilidade certa de novas eleições, eu certamente não sei mesmo, estou completamente dividido no que pode ser a opinião. É mesmo esperar para ver, porque só isso nos dirá qual será a solução, e a partir daí o futuro do país estará um bocadinho traçado. Só também para acabar um bocadinho o que falava, vemos que sai um António Costa, demite-se com toda esta polémica, um António Costa que efetivamente sai depois de 8 anos. Sai de 8 anos de um mandato muito difícil, com uma pandemia pelo meio, com uma crise de inflação extremamente agravada, com uma guerra a decorrer e outra a começar. Efetivamente é um mandato bastante difícil, e mesmo assim tem aqui alguns marcos governamentais que foram cruciais, diria eu, para o país. Se calhar falando um bocadinho daquilo que foi a subida do salário mínimo, máximos históricos no emprego, a descida do desemprego. Há aqui um conjunto de coisas, mesmo até a nível de educação, a descida das propinas, as creches gratuitas, os manuais escolares gratuitos. Tudo isto são coisas que irão ficar certamente no legado de António Costa.
Hoje há também, eu recordo, para quem nos está a ouvir ao domingo, que este programa, portanto, é uma repetição no domingo, portanto, até lá há muita, vai acontecer certamente muita coisa, mas isso também não nos inibe de aqui pegarmos as nossas bolas de cristal e olharmos e tentarmos adivinhar. De qualquer forma, hoje há uma reunião da Comissão Política do PS e, como acontece quase sempre neste tipo de situações, enfim, quando o líder abandona, diz que vai embora, é rei morto, rei posto, não é? A crueza da vida é assim mesmo na política e noutras áreas da sociedade. Já se começam a perfilar nomes para poder suceder a António Costa, quer a Ana Macieira, quer o Fernando Costa falaram em Pedro Nuno Santos. Efetivamente, lá está. Gostaria também de saber, mas é mesmo aguardar. Nós vivemos 2 momentos cruciais para o futuro do país. Pedro Nuno Santos era um líder ideal para esta fase de substituição de António Costa? Qual é a sensibilidade? O PS tem aqui quadros dentro do partido de excelente qualidade. Sejam os 4 indicados por António Costa para um controle de um governo de gestão, seja qualquer outro que possa aparecer e que já se tem falado, e como outros que ainda não se falou e que poderão na mesma assumir este cargo da direção do partido e que certamente farão um trabalho ótimo naquilo que é a direção do partido e numa possível ou gestão de governo ou uma possível eleição, etc, etc. Também aqui um bocadinho dependente, mas acima de tudo nós vivemos aquém a esta hora de 2 coisas. Primeiro, da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa e segundo, da Comissão Política Nacional do Partido Socialista hoje à noite em Lisboa. Creio ser essa um bocadinho a conjuntura que há agora e que toda a gente quer saber o que é que se vai irá passar, todos nós, é óbvio, mas vamos aguardar para ver mesmo. Posso-vos dizer que terminou já o Conselho de Estado, portanto desencaminha para que às 8 horas o Presidente da República possa vir dizer de sua justiça sobre todo este processo. Ana, em relação àquilo que disse o Sérgio, puxando aquilo que foram momentos positivos da governação do Partido Socialista e de António Costa, não é fácil o PS encontrar quem possa suceder um líder forte e carismático. Apesar de tudo, António Costa foi líder do PS, venceu eleições e era realmente a figura incontornável do governo, não é? Portanto, não é fácil o PS ir a atravessar o PSD. Ficam aquelas vicissitudes que o Fernando ali há pouco fez questão de sublinhar em relação à liderança. O PS tem que se preparar para eleições, tem que encontrar uma liderança. Este é o melhor momento, é a grande oportunidade de Montenegro nas próximas eleições legislativas. Eu acho que sim, pode ser a grande oportunidade de Montenegro. Atenção, é sempre muito difícil, principalmente num primeiro mandato enquanto líder do partido, imediatamente tu tens uma grande popularidade no país, ou seja, há um percurso a longo prazo que não tens de ir fazendo. Que tem sido feito, atenção, aliás, o partido tem estado muito numa lógica muito construtiva e isto refletiu muito numa série de pacotes de propostas, desde das propostas a nível fiscal, à educação, à habitação, que são assuntos cruciais hoje em dia que tocam cada um dos portugueses. E deixar aqui uma nota que é exatamente... Eu acho engraçado quando ouço a malta do PS a puxar por índices, puxar por medidas como, por exemplo, as creches gratuitas, quando eu acho que, por exemplo, a política das creches gratuitas é o maior fracasso daquilo que é uma política social que, no fundo, só cria desigualdade em vez de criar igualdade, no caso, que é... Porquê? Ao ponto de nós começarmos a perceber que já começam a haver pessoas basicamente de género, já que não há creches para toda a gente, porque há gratuitidade de creches, mas não existem creches para as crianças todas, então honestamente o sucesso da medida é 0. Se não há creches para todos, não adianta termos gratuitidade de creches para todos também. E isto é o maior fracasso daquilo que é uma política social de PS.
simples. E depois temos outra questão que é, eu acho muito engraçado vir mesmo aqui com índices, mas depois temos o sistema de saúde no estado em que está, em que basicamente hoje em dia, para teres acesso a serviços de saúde, quase tens de marcar com sei lá quanto tempo de antecedência, pelo menos algumas coisas com anos de antecedência. Há pessoas que até na questão das grávidas e dessas coisas da maternidade é pior ainda, quando começam aqueles agendamentos que não batem sequer com as datas de gestação. É uma coisa completamente... O estado da educação, o estado da justiça em Portugal é completamente irrisório. Tipo, nós virmos aqui com índices económicos e bater com os índices económicos e dizer os 8 anos correram muito bem. E, no fundo, vamos à casa das pessoas, vamos ao bolso das pessoas, vamos às empresas, vamos à rua. E o que sentimos no país é que as pessoas não têm dinheiro no bolso, logo, até porque isto vamos aumentar salários mínimos, mas também aumentam o IUC, aumentam os outros impostos, a questão é esta, que é, dão com uma mão, tiram com a outra, e a questão está muito por aqui, que é, os 8 anos de governação do Costa não foram um sucesso, logo por aí, e sim, acredito numa coisa, que é, passando agora para a questão até mais da sucessão, que é, seja quem for que suceda António Costa no Partido Socialista, vai herdar um partido descredibilizado devido a esta situação, vai herdar um partido desgastado devido principalmente aos últimos 2 anos que foram massacrados com escândalos, e vai herdar um partido muito fraco para ir a lutas nacionais. E nesta ótica, sim, que é os 2 grandes nomes falados para suceder a António Costa no Partido Socialista são 2: Fernando Medina e Pedro Nuno Santos. Honestamente, neste cenário, nem sei se o Fernando Medina se atravessa. Pedro Nuno Santos acaba por não ter grande opção, porque sempre ficou ali muito na sombra e com esta ideia muito vinculada, que neste momento se dá o passo atrás, toda a gente fica, ok, não quer agir porque o momento é frágil e pode ficar mal. E a questão é exatamente esta, que é Luís Montenegro é uma boa oportunidade exatamente para avaliar aquela que é a prestação de Luís Montenegro e do PSD ainda antes das europeias. Sim, é uma oportunidade para Luís Montenegro e vamos ver o que é que nós valemos, até porque eu entendo a questão do Fernando, é legítima, todas as pessoas têm a sua visão, mas também não se vai buscar um D. Sebastião em 2 ou 3 meses. Muito bem. Eu colocava também a mesma questão ao Fernando Costa, da Iniciativa Liberal, mas poderemos ter aí a Iniciativa Liberal a fazer uma parceria, um entendimento com o Partido Social Democrata. Tem sido o partido que tem estado, com quem Montenegro tem estado, eu diria, mais próximo, ou pelo menos não tem tido o mesmo tipo de atitude que tem tido para com o Chega. Sim, neste momento a Iniciativa Liberal encontra-se ali num patamar um bocadinho isolado, porque temos um outro partido que está em vias de extinção. Todos os dias discutimos se realmente existe ou não, mas que pode ter ainda um papel importante no processo que poderá surgir a nível eleitoral, que é o CDS. E temos o Chega, que é um grupo se me permitem, sem ofender ninguém, é um grupo de gente que chama bandidos e também o chão, e que não tem qualquer tipo de programa político nem conteúdo, e que obviamente acarreta aqui um grande risco. Eu creio que nas últimas eleições antecipadas foram 13 deputados, ou 12. Podemos ter agora, não sei, 30, 40, existe realmente esse perigo. Mas o que fez este crescimento do Chega acontece durante os 8 anos do Partido Socialista. Portanto,
se queremos determinar um perigo de algo que vai crescendo, e se calhar é perceber que se calhar a melhor forma do Chega não crescer ainda mais é termos outra alternativa e, por consequência, portugueses menos descontentes e a votar apenas num partido de protesto, porque sim. Voltando a esta questão aqui da própria gestão e de como é que poderá ser feito as coisas nos próximos meses, eu não vejo o Orçamento de Estado como algo assim, se calhar como a Macieira referenciou, como algo assim tão vital para o funcionamento do país. Já tivemos, eu creio que a maior decisão política que tivemos nos últimos 30 anos foi já um governo de gestão que fez, que foi o José Sócrates quando chamou a Troika. Portanto, é possível tomar medidas e criar decretos-lei através do governo de gestão. Eu creio que o próprio PSD, e neste caso Montenegro, não se importaria de governar com este Orçamento de Estado, exatamente porque não tem uma proposta ou uma alternativa a este orçamento. Portanto, isto também... E não seria melhor, eu também achei curioso o facto de Luís Montenegro dizer que não se importaria de governar com um orçamento em relação ao qual vai votar, iria votar contra, não é? Mas isso acho que isso demonstra também a falta de alternativa que o Montenegro oferece e, por consequência, a falta de oposição que é neste momento. Seria, enfim, a possibilidade de governar em duodécimos, que não tem mal nenhum em termos de criar alguns entraves ao desenvolvimento de algumas políticas, mas há um conjunto de mecanismos que asseguram a governação, não é? Exatamente, e mesmo a nível de fundos europeus, falámos tantos atrasos que foram feitos nos últimos anos, nada me garante que este vai demorar mais ou menos, portanto não vejo isso como algo inerente nos dois processos. Voltando aqui à questão da alternativa, sim, e olhando aqui um bocadinho mais para o espectro deste lado da mesa, creio que a Iniciativa Liberal, obviamente sou aqui suspeito nos comentários, mas acredito que é o que está mais consolidado nas suas ideias e na oposição que tem feito ao longo dos últimos anos. E acho que a direita precisa uma vez mais de se juntar e criar aqui uma solução sólida. O que a Macieira disse relativamente ao Dom Sebastião de ser difícil de encontrar ele 2 em 3 meses, eu acho que ele já estaria encontrado, ele já governou o nosso país, portanto não sei até que ponto é que seria difícil, mas reforço esta intenção porque acredito que efetivamente este caso é uma segunda oportunidade para Luís Montenegro e será porventura uma segunda oportunidade perdida, é isso que eu temo. Dom Sebastião, quando se fala de Dom Sebastião, estamos a falar de Passos Coelho? Eu acho que no universo do Partido Socialista, o Dom Sebastião é Pedro Passos Coelho. Não vejo neste momento, claro, do Partido Social. Do Partido se calhar também, mas do Partido Social Democrata acredito mesmo que não há mais nomes, mas mais do que ser Passos Coelho era não ser Luís Montenegro. Eu se calhar estou muito próximo desta, se calhar estou muito agressivo nesta opinião, mas acho que é mesmo importante porque estamos numa altura vital para o futuro de Portugal e a nível político, e era importante ter uma solução, porque creio que se Montenegro fosse alternativa já seria reconhecido pelo próprio partido. Não parece que seja de certa forma universal essa realidade, e creio que também já seria muito mais claro para o país no âmbito das últimas eleições, o que não se confirmaram. Portanto, não havendo umas europeias antes destas eleições que possam esclarecer a falta de alternativa que neste momento é Luís Montenegro, seria importante o PSD reconhecer isso e possivelmente com depois a Iniciativa Liberal apresentar aqui uma solução sólida. Sérgio, o Partido Socialista vai ter que passar por um processo de escolha de um líder, não é? De uma liderança, para suceder a António Costa. Alguns nomes perfilam-se, o Partido Socialista tem quadros e tem militantes que podem assumir essa liderança. E pese embora este cenário que aparentemente é contrário ao Partido Socialista, visto do ponto de vista da Vox Populi, o que é certo é que o Partido Socialista não atirou a toalha, nem atira a toalha ao chão, e há aqui um conjunto de situações até à direita que podem beneficiar o Partido Socialista. Sim, efetivamente, quando falamos de um novo líder, vamos sempre falar de alguém agregador. Iremos sempre falar de um líder no PS, sendo um partido forte e coeso, um líder agregador. Mas sim, efetivamente o estado da política à direita em Portugal faz com que o PS não atire a toalha ao chão. Porque a partir do momento em que vemos o líder teoricamente do maior partido da oposição, o PSD, o Luís Montenegro,
a dizer que não se importaria de governar com aquele orçamento de Estado, mostra efetivamente aquilo que o Fernando estava a dizer há bocado. É um líder sem qualquer tipo de projeto. É um líder que, e a Ana há bocado dizia que é muito difícil um líder da oposição ganhar popularidade no primeiro mandato. Eu diria ao contrário, Luís Montenegro não a ganhou porque efetivamente não a fez oposição. Quem faz a oposição neste momento em Portugal é um partido que tem por seu nome Chega. A Iniciativa Liberal também tem. Sim, a Iniciativa Liberal tem, mas tido não. Através de. A Iniciativa Liberal ainda não tem o peso dentro do Parlamento como tem um Chega ou um PSD, daí não me estar a referir diretamente e o Fernando certamente não levará a mal. Mas sim, efetivamente temos aqui uma situação, uma dinâmica à direita na política portuguesa que faz com que mostre que não há um líder, nem há uma personalidade que seja efetivamente capaz, porque nem estando na oposição não consegue fazer o trabalho da oposição coerente e efetivo. Porque quando chega a um momento onde está prestes ou possivelmente, no caso de eleições, a assumir um governo e diz que poderá governar com um orçamento de Estado de quem está a fazer a oposição, que vai votar contra, numa ótica de, sei lá, oportunismo. É a única vertente que eu tenho. E depois temos aqui outra questão, e a Ana há bocadinho dizia que o PS não é um partido, estes 8 anos não foram um sucesso. Eu diria que se calhar até foram, porque vemos o PS como um partido, para já, enquanto faltam 15 minutos ainda, como um partido de maioria absoluta, e quem sabe poderá continuá-lo. E é um partido que, quando ninguém esperava, teve. E continua a ser um partido em que os portugueses identificam trabalho no partido, e apesar de o professor Marcelo não achar isso e achar que esta maioria absoluta foi de um homem só, eu não diria isso, diria que foi mais trabalho de um partido do que efetivamente de um homem só. E pronto, e é um bocadinho nessa ótica, temos também o facto de o abandono do PSD dentro da população. A população já não vê o PSD como, buscando aqui um bocadinho a ótica do Montenegro, que há um bocadinho falávamos, a população já não vê o PSD como um partido de oposição, mas como um partido de grande peso que está no Parlamento e vai dizendo alguma coisa de vez em quando. Porque, e voltamos ao mesmo, e por muita tristeza minha, o partido de oposição, de maior oposição neste momento, é o Chega, seguido da Iniciativa Liberal. Só depois desses dois partidos é que se enquadra o PSD. E é um bocadinho nesta ótica que... Não temos aqui ninguém da JCP, mais uma vez não estiveram, faltaram, nem ninguém do Bloco de Esquerda, mas também não fazem parte deste painel, a JCP sim. Temos falado mais à direita e temos falado menos à esquerda. Já agora também qual é que é, Sérgio, como é que também analisas o que é que poderá estar à esquerda do Partido Socialista? Efetivamente, a situação à esquerda do Partido Socialista... Temos um Bloco de Esquerda que, enfim, não deitaria pela janela a possibilidade de voltar novamente a encontrar-se a meio da ponte com o Partido Socialista, não é? Sim, sem dúvida alguma. Efetivamente, a situação à esquerda do Partido Socialista tem sido uma situação que está bastante calma, diria eu. Há pouco os rumores a levantar-se, não têm feito um grande poder da oposição, e será sempre um bocadinho por aí, mas efetivamente numa ótica, e creio eu, antecipando aqui uma possibilidade de eleições antecipadas, nunca haverá, na minha perspectiva, e estou aqui a supor que não o queria supor, nunca haverá uma maioria absoluta de nenhum partido, e haverá uma gestão ou à direita ou à esquerda, ou uma governação central, que mesmo essa eu não acredito muito que aconteça. Muito bem, Ana, para terminarmos, vamos à ronda final em relação àquilo que disse o Sérgio. Não sei se queres também fazer um comentário à esquerda, olhando para a esquerda, Faço. daquilo que o Sérgio disse. Temos aqui uma esquerda fofinha, não é? Não. Mais ou menos isso. Primeiro, acho sempre engraçado
porque é sempre o PS que tenta puxar pelo Chega, que o Chega que é o verdadeiro partido da oposição, que só o Chega é que faz a oposição, até sendo bastante injusto, não estou a dizer com o meu partido, mas até sendo bastante injusto com o partido da Iniciativa Liberal. Eu entendo quais são as motivações, não é? Porque sabem que enquanto escoarem votos para o Chega, o PSD perde votos, a Iniciativa Liberal perde votos. Pronto, calma. O PSD perde votos, a Iniciativa Liberal perde votos e o PS acaba por agregar ali um eleitorado mais ao centro e ao centro-esquerda. E a questão continuo a achar muito engraçado. Toda a gente aqui fala que não gosta de populismos, mas o PS vive de alimentar o populismo do Chega e de dar... E isto foi ao longo do mandato do Costa, foi o que mais aconteceu. O próprio PS a dar palco ao Chega de uma forma que honestamente nota-se qual é o jogo político, de claramente preferir alimentar o Chega do que reais partidos construtivos, como é o PSD e a própria Iniciativa Liberal. E aqui está a questão principal, que é, no fundo, o que nós queremos aqui é um país, que exista para o futuro uma liderança reformista que apresente propostas, e isso o PSD tem feito. Nós não queremos um gajo e desculpem a expressão, que vá para o Parlamento e que dê 2 ou 3 soundbites e que são aquilo que as pessoas querem ouvir, mete no YouTube ou aparece na televisão e gera um sururu porque bateu de frente com Augusto Santos Silva ou Augusto Santos Silva fez qualquer coisa com André Ventura, algo do género. Não, nós queremos alguém que ajude a construir o país para a frente. E nisto o PSD tem apresentado propostas, tem apresentado medidas e tem sido construtivo nesse aspecto. E o Luís Montenegro é um líder agregador da direita, na tua opinião? Tanto é um líder agregador que foi agregador no partido, mesmo quando fez quando constituiu a própria equipa para o partido há 2 anos atrás. Quando ele vai buscar, por exemplo, o Pinto Luz para a equipa e o próprio Rangel, que já tinham sido candidatos ao partido antes, numa ótica agregadora do próprio partido, isto mostra qual é o perfil do Luís Montenegro, que é: eu quero todos comigo, independentemente se já estiveram comigo ou contra mim, se já tiveram... E esta é a ótica do Luís Montenegro, que é: eu quero todos comigo, eu quero construir futuro, e a questão é exatamente esta, que é: não se pode pedir, obviamente, a Luís Montenegro que tenha, por exemplo, a projeção de um Passos Coelho. É normal. O Passos Coelho foi um grande primeiro-ministro, foi um primeiro-ministro que, no fundo, nunca perdeu eleições. Se não tivesse sido a geringonça naquela altura, que aliás já foi uma forma estranha de António Costa chegar ao governo, e António Costa acaba por sair do governo também de uma forma muito estranha. Vamos ter que terminar, Ana. Não, tranquilo. Estado aqui a acompanhar, enfim, também aquilo que são os canais informativos televisivos, e todos eles a darem que Marcelo vai mesmo anunciar a dissolução do Parlamento. Fernando deve estar a caminho de Multibanco. Ou dar mais um passeio à volta do Palácio. Pelos restaurantes. Sim, pronto, já estamos mesmo a terminar. Portanto, eu queria só deixar aqui 3 pontos do que também foi discutido ao longo do programa. No que toca ao Sérgio disse, relativamente à questão do brio de António Costa, e eu discordo manifestamente. De recordar, na primeira vez que António Costa vai a Belém, na terça-feira de manhã, não é para pedir a demissão, porque o nome dele ainda não estava mencionado, ou seja, só apresenta depois, quando já sai o comunicado, a mencionar o seu nome, mas não acho que seja propriamente uma postura de brio absoluto, quando isto foi um processo, de vários processos judiciais que foram sugados até o tutano, ou seja, até chegar ao próprio António Costa. Eu acredito que o próprio caso, devido ao seu círculo mais próximo, e que também envolve obviamente ministros, já seria motivo para demissão, como já seria no último caso, quando vimos ministros a serem apanhados a mentir de forma descarada no processo de Frederico Pinheiro, acho que não me estou a enganar no nome. Relativamente aqui à questão do... Fernando Pinheiro.
Fernando Pinheiro, exatamente. Acho que é Ainda foi o meu nome. Depois, relativamente à questão da oposição, eu discordo uma vez mais do Sérgio. Não acho que o que chega é que tem feito maior oposição. Depende do que é que decretamos por oposição. Se é fazer barulho, será certamente o Chega. Se será apresentar propostas, creio que a Iniciativa Liberal tem tido muito mais certezas na sua oposição, até relativamente ao próprio PSD. Mas o PSD também tem feito, também fez propostas, obviamente, ao longo dos últimos anos, nomeadamente a nível da questão da habitação, da própria carga fiscal, que foram e eram interessantes. Por último, voltando um bocadinho à questão aqui do legado que fica e às resoluções tanto da direita e da esquerda, eu creio que com aquilo que ficamos, discutimos nestes 8 anos de muito sucesso mais pequenino ou maior, creio que fica basicamente acaba este último mandato com os principais trabalhos ainda por efetivar. Ficamos sem respostas relativamente ao aeroporto, não sei se vamos ter que esperar mais 50 anos. Ficamos com o SNS a implodir. Portanto, fica-nos muito complicado agora averiguar aqui um futuro plausível. O que eu acredito que seja importante agora é encontrar a direita uma solução a nível interno que envolva vários partidos e que seja aqui um sistema, uma política de direita reformista e que tenha reais soluções, em vez de estar a mencionar pipis e orçamentos betinhos. É preciso uma direita reformista nesse sentido, porque a reforma não aconteceu nestes 8 anos. Tivemos uma justiça que, em vez do António Costa reformá-la, acabou por reformar a ele. Tivemos uma saúde que implodiu, tivemos uma educação com as pessoas na rua. Portanto, o legado que fica deste sistema quase amiguista que fica do Partido Socialista, creio que a única coisa que seria a salientar aqui um bocadinho em defesa do Partido Socialista seria essa luta pelas contas certas que foi feita nestes 8 anos, mas em detrimento disso ficou o país que ficou hoje atrás da Roménia e da Bulgária, e acho que é isso que temos que ir atrás. Terminamos com o Sérgio André Pereira, da Juventude Socialista. Pronto, só dar aqui uma nota final. Efetivamente, Fernando, quando falas na oposição da Iniciativa Liberal, aí concordo plenamente contigo, porque foi isso. E é isso que tem vindo a acontecer, e tu sabes disso e tens consciência disso. Também agora, acabando do que a Ana dizia há bocadinho do PSD, é engraçado ver como é que o PSD é um partido com um líder teoricamente preparado para assumir um governo, onde dentro do mesmo partido fala-se 2 pessoas sem ser o presidente do partido. Que estamos a falar de Carlos Moedas e Pedro Passos Coelho. E falou-se aqui, do Dom Sebastião. E pronto, e é um bocadinho por aí, mas sim, acho que no final disto tudo é aguardar um bocadinho para ver o que é que será o futuro. Esperemos que seja um futuro risonho para todos, numa ótica de continuação do trabalho que tem vindo a ser feito, e sabemos um bocadinho disso, cada um também olha às medidas à sua maneira. E pronto, e é por aí. E pronto, e chegamos ao fim deste Ideias com Jota. Quero agradecer a vossa presença, recordando que Marcelo Rebelo de Sousa vai anunciar a dissolução do Parlamento. As eleições serão lá para março, portanto, quem nos ouvir ao domingo, acho que não erramos por muito aquilo que foram as análises aqui feitas por vocês, a quem agradeço. Ana Macieira, JSD, Fernando Costa, da Iniciativa Liberal, e o Sérgio André Pereira, da Juventude Socialista. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com Jota. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.